quando você leva o visual junto com o que você fala na sua equipe, gera um impacto muito maior. E é isso, você trabalhando de maneira fundamentada, transparente e alinhando cada um dos pontos, fazendo uma comunicação realmente muito assertiva, que vai trazer para eles a consciência que eles não têm. Porque se eu sou um liderado e eu falto, é só a minha falta. Eles não têm a consciência de que faltaram, por exemplo, mais 2 pessoas e que o teu resultado está super prejudicado. Mas está super prejudicado em quanto? Eles não têm essa visão e você, como líder, precisa dar essa clareza para eles. Porque é isso, essa transparência, essa comunicação, essa proximidade que vai fazer com que você consiga engajar a sua equipe e, consequentemente, bater metas mês após mês. Fala, líder, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. E para você que me acompanha, não é novidade nenhuma saber que aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como ser firme e equilibrado ou equilibrada para liberar ou não os meus liderados de folga. E quem me mandou esta e outras dúvidas no direct do meu Instagram foi o Gustavo. O Gustavo, ele é líder de equipe e me mandou as seguintes dúvidas no direct. Acompanha aí comigo. Nice, tudo bem? Gosto muito dos seus conteúdos e nesse dia me deparei com algo que estou tendo dificuldade. Na minha operação, temos um indicador que se chama tempo logado. Portanto, qualquer tipo de liberação de banco de horas, folgas, afeta esse indicador. Tem uma equipe que é muito viciada em pedir liberações de banco de horas, porque o antigo supervisor dava. Como os operadores são mal acostumados, inventam 1001 desculpas do porquê precisam da liberação, como ser firme e equilibrado para liberar ou não? Estou perguntando porque nunca vi alguém falando sobre isso. E aqui eu vou dividir, Gustavo, em algumas etapas antes de entrar na explicação, te dando uma alternativa de como você pode resolver essa dúvida tua, descomplicando de uma vez por todas a sua gestão nesse tipo de situação. Então, primeiro, eu quero agradecer o seu reconhecimento aos conteúdos que eu posto aqui nos meus canais. O objetivo é realmente ser muito didático, simples, porque eu sei o que é, muitas vezes a gente recebe explicações que a gente não entende nada, e na grande maioria das vezes mais complica do que ajuda. Então, se eu não gostava, eu não vou fazer assim. E como eu tinha muita dificuldade de receber ajuda, agora eu vim com tudo para as redes sociais para transbordar e ajudar você que é líder, você, Gustavo, e tantos outros profissionais que atuam na posição de liderança. E aí você comenta que na sua operação você tem um indicador que se chama tempo logado. Para você que não sabe exatamente o que é, talvez não seja do mesmo setor que o Gustavo atua, o tempo logado é um indicador que mede a quantidade de horas efetivamente trabalhadas por cada um dos liderados. Isso significa que cada liderado seu precisa cumprir aquela quantidade de horas contratadas. E todos eles entram e assinam um contrato de trabalho cientes dessa quantidade de horas, viu? E como o Gustavo coloca lá no relato dele, qualquer atraso, estouro de pausa, qualquer falta, tudo aquilo que reflete nessa quantidade de horas, impacta diretamente esse indicador de tempo logado, que nada mais é do que a quantidade de horas efetivamente trabalhadas de acordo com aquilo que foi contratado. Então, ele comenta algo que é muito comum entre grande parte da liderança de equipe, principalmente para aqueles líderes que assumem uma nova equipe e que esses antecessores, eles viciam a equipe achando erroneamente que fazer o que eles querem é o que vai fazer você ser visto como líder uau, como aquele líder admirado. E não é, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, você só vai viciar a sua equipe em algo que não é contratado, não é o que a empresa espera de você como líder, e quando um novo líder assume, ele vai ter muito trabalho para mudar a rota daquilo que eles já estavam acostumados. Sabe aquela famosa síndrome de Gabriela? Sempre foi assim, por que agora você quer mudar? E aí, o novo líder que assume, que é a situação que o Gustavo relatou,
acaba passando maus bocados para administrar, né, uma situação assim. Mas tá tudo bem, viu, Gustavo? Porque eu vou te dar aqui uma ação matadora que vai te ajudar a descomplicar de uma vez por todas esse formato de gestão antigo e que vai ser um marco zero para você fazer uma gestão diferente daqui para frente, beleza? Então, o Gustavo, ele começa com a seguinte pergunta: como saber quando liberar e dizer não para solicitações semanais desses operadores, que são os liderados dele? A primeira coisa, Gustavo, é explicar a regra do jogo. Todos, sem exceção, entraram na empresa ciente de qual era a regra do jogo. Só que com o passar do tempo, eles esquecem. Eles lembram muito dos direitos que eles têm, mas eles também têm deveres e você, como líder, precisa mostrar os dois lados da moeda. Então, a primeira ação que você deve fazer é reforçar qual é a regra do jogo, quais são os critérios que a empresa, não é o Gustavo, não é a Maria, não é a Naice, não é qualquer líder, a empresa. Qual é a determinação da empresa, quais são os critérios que a empresa utiliza para a liberação de banco de horas ou de folgas. Se não tem nenhum critério, isso fica na responsabilidade de cada supervisor, de cada líder. Ótimo. Então, crie você os critérios e deixe essa regra muito clara, sabendo que amanhã ou depois eles vão se falar. E não necessariamente entre as pessoas, os integrantes ali da sua equipe. Eles podem conversar com outros integrantes de outras equipes, que têm uma regra diferente. Já que a empresa não estabeleceu uma regra padronizada, que seria o ideal, cada líder vai colocar e estabelecer ali as suas próprias regras. O que compete a você, Gustavo? Seja justo. Defina os critérios que a sua equipe precisa saber com clareza, concordando eles ou não. Porque concordar é diferente de entender. Cabe a você fazê-los entender quais são esses critérios. Então, por exemplo, você pode amarrar nesses critérios, bater a meta da semana para ter direito a solicitar a folga quando necessário, não pode ter estouros de pausa em X tempo, não pode ter faltas dentro do mês. Então, você vai estabelecer os critérios. Eu recomendo fortemente que estejam sempre atrelados à meritocracia total, à entrega de resultados, a comprometimento que eles precisam ter com você, boas notas de qualidade, não ter incidências de falhas graves durante o atendimento. Então, não coloque muitas regras, escolha aí 2, 3 critérios no máximo, mas que realmente estejam atrelados aos seus indicadores primários, que são aqueles que você normalmente, como líder, é mais cobrado. Então, veja que só para te responder essa pergunta, eu já te dei 2 pontos aqui que são extremamente importantes. O primeiro, relembre qual é a regra do jogo, todas aquelas que são cláusulas contratuais que ele assinou antes de aceitar a proposta de emprego. Ele não entrou aí obrigado, ele entrou sabendo qual é a regra do jogo. Então, ele entrou sabendo qual é a carga horária de trabalho que ele deveria cumprir, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que não é aceitável pela empresa, enfim. Então, você vai trazer os principais critérios que refletem diretamente nesse seu indicador de tempo logado. Reforçada a regra do jogo, aí você vai definir os critérios. Se a empresa já tiver, resgate quais são esses critérios e alinhe com a sua equipe. Se não tiver, estabeleça você, utilizando critérios que vão totalmente ao encontro do impacto que você pode ter caso eles não cumpram e reflitam aí no seu tempo produtivo de horas logadas, e acima de tudo que sejam critérios atrelados à meritocracia. O que isso significa? Se ele tiver méritos, ele vai folgar. Se ele não tiver méritos, você não vai considerar folga. Mas a regra do jogo estará clara e os critérios alinhados. Então você não vai ter problema. Todos eles sairão deste alinhamento cientes do que eles podem, do que não pode, em quais situações eles podem pedir a folga, a liberação mais cedo, entrar mais tarde, enfim. É muito legal quando a empresa possibilita essa flexibilidade, mas você precisa ter critérios claros e estabelecidos para não virar bagunça. E você não precisa ter receio de achar
que você vai ser um líder mal visto, que você vai perder as pessoas da sua equipe. Você vai perder se não tiver critério nenhum, porque daí sim você vai cometer injustiças. Pode ser que você penalize um liderado teu que tem total mérito para conseguir uma folga, até mesmo sem ele pedir, você chamar e premiar essa pessoa pelo mérito da entrega dela. Ou você pode beneficiar, o que é pior, pessoas da sua equipe que não tem mérito nenhum para conseguir folgas, saídas mais cedo, ter algum tipo de exceção às regras. Então, se os critérios estiverem estabelecidos, muito bem alinhados com a sua equipe, a regra do jogo estiver reforçada, porque, repito, eles já conhecem a regra do jogo, mas cabe a você como líder reforçar, e depois disso você formalizar uma ata mesmo, de todos estando cientes ali do que foi alinhado, do que foi acordado entre as partes, ou seja, entre você e cada um dos seus liderados, você não vai nem precisar dizer sim ou não para as liberações, porque eles já vão saber em quais momentos eles podem ou não solicitar. Um ponto super importante aqui. Uma vez que a regra do jogo está combinada, que os critérios para liberação estão acordados e todos estão cientes, e Gustavo, garanta que todos eles vão assinar toda essa ata, com todos os tópicos, porque daí para frente, com tudo isso de fundamento e de evidências, caso você tenha um ou outro integrante que não cumpra o combinado do que está lá na ata assinada por cada um deles, você vai poder entrar com as ações, mas sem nem hesitar. Inclusive, deixe isso muito claro no alinhamento que você vai fazer com eles. Não cumpriu a regra do jogo, teve reincidência em cima de algum ponto ali que não estava combinado, você vai entrar com as ações sem pestanejar. Então, olha a importância de você evidenciar aquilo que você faz, de você fundamentar as suas ações, porque daí você vai deixá-los totalmente sem argumentos. Contra fatos, dificilmente terão argumentos. E você, como líder, não vai correr risco de perder a sua razão. Quero ver você não se sentir seguro, não ter firmeza para você tomar as ações necessárias. Aí tem um ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui, que o Gustavo comenta. Ele fala o seguinte: como os operadores, ou os liderados, são mal acostumados, inventam 1001 desculpas do que precisam para a liberação. Aqui eu alerto um ponto de atenção, tá? Até que se prove o contrário, o que eles estão falando é verdade, é legítimo. A gente não tem como saber se ele está justificando o pedido de liberação, de folga, de banco de horas, pelo motivo A ou B. Você não tem como saber se é uma verdade ou não. Então, não seja um líder desconfiado, tá bom? Confie até que eles provem o contrário e deixe isso muito claro no alinhamento que você vai fazer com a sua equipe, trazendo os tópicos anteriores que eu já relatei aqui. Então, faça uma reunião coletiva, neste caso coletiva, porque o assunto é comum, então você precisa trazer para eles a regra do jogo, reforçando os pontos e alinhando os critérios para a liberação. Se eles estiverem dentro desse critério, ok, eles têm direito, mas se tiver mais de uma solicitação, deixe claro que você vai sortear a ordem de liberação, que você vai avaliar o grau de prioridade, mas deixe claro que eles precisam ser íntegros e muito honestos, porque entre vocês precisa ter um vínculo de confiança muito grande. A confiança, Gustavo, é o principal pilar de qualquer relação. Então, se você não tem confiança plena nos seus liderados e nem eles têm confiança plena em você como líder, vai dar ruim essa relação. Em algum momento vai azedar, em algum momento você vai perder as pessoas, você vai se sentir frustrado e desestimulado de querer continuar a sua jornada como líder, e aí o dia a dia fica pesado, sabe? Então, não seja um líder desconfiado. Confie em cada um dos seus liderados até que eles provem o contrário, de que eles não são merecedores da tua confiança. Então, quando você afirma que eles inventam a justificativa para pedirem a liberação, isso já demonstra que você não tem plena confiança neles. Não faça isso, tá bom? Porque isso não é saudável para você como líder e nem para o clima da sua equipe. A gestão da equipe, ela precisa ser leve, direta, objetiva, transparente e, acima de tudo, gerar esse vínculo de confiança. Então, deixo aqui a minha dica, a minha recomendação. E eu sei que alguns liderados, que a gente tem mais afinidades, que a gente acaba dando um pouco mais de liberdade, e aqueles que são mais extrovertidos mesmo, eles acabam trazendo, olha, o fulano pediu para você folga porque ia no médico, mas estava lá pulando carnaval, por exemplo.
cuidado com o rádio peão, cuidado com essas fofocas, porque da mesma forma que trazem para você, também levam de você para as pessoas. Fica ligado com isso, tá? E agora, bora continuar aqui nas dúvidas, esclarecendo e descomplicando a sua gestão aí, para você tirar essas neuras de que fazer gestão nessa situação é complicado, porque não é. E aí o Gustavo finaliza perguntando o seguinte: como ser firme e equilibrado para liberar ou não? Estou perguntando porque nunca vi alguém falando sobre isso. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube, Gestão Sem Neura, e lá eu tenho vídeos, normalmente os mais longos eu acabo postando lá nessa rede. Eu tenho vídeos que falam sobre tempo logado, sobre pautas, então procura lá que você vai encontrar alguns vídeos bem legais. Mas, já que eu estou gravando esse específico aqui para te dar as respostas, bora lá então detalhar um pouquinho mais essa última pergunta que você fez, que é muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar muitos outros líderes. Ser firme é algo que você conquista através das suas atitudes, Gustavo. Não é algo que você vai falar, gente, a partir de agora eu vou ser firme com vocês, eu vou falar de uma forma diferente, eu vou ser mais sério. Isso são palavras vão ao vento. As suas atitudes vão falar muito mais do que milhões de palavras. Então, o equilíbrio emocional, que aliás é uma das habilidades que eu ajudo os meus mentorados a desenvolver. Os mentorados que fazem parte do meu programa Gestão Sem Neura aprendem a desenvolver essa habilidade que é extremamente importante para qualquer líder de equipe. Você ter o controle emocional diante de qualquer situação é crucial para você conseguir desenvolver e administrar qualquer tipo de conflito que você vai enfrentar na equipe. Mas, para te ajudar, Gustavo, eu quero trazer aqui um exercício muito simples que você pode fazer aí com a sua equipe. Eu vou compartilhar a minha tela neste momento para te mostrar de maneira prática como você pode ser firme e equilibrado para dizer não ou sim para quem tiver méritos, tá bom? Guarda essa palavra com você, meritocracia. Você precisa ser um líder que vai atuar por meritocracia, porque aí sim você vai estabelecer um senso de justiça e vai engajar a sua equipe, trazendo essas pessoas para jogar o jogo com você, mesmo que seja um jogo de grau alto de dificuldades, você vai ter a tua equipe jogando junto. E, consequentemente, tendo uma equipe engajada, você vai bater metas mês após mês. Mas, sem prolongar muito aqui a conversa, bora lá para a tela. Se liga aí como você vai ser firme e equilibrado sem precisar falar que você será. Eu fiz aqui uma simulação, óbvio que ela é fictícia, e aí você, Gustavo, entendendo como eu fiz essa simulação, você vai trazer aí para a tua realidade, ou para você também, líder de qualquer segmento que esteja também acompanhando aqui esse conteúdo, você vai poder adaptar esse simulador para a tua realidade aí. Bom, vamos lá. Eu estou partindo aqui do princípio, Gustavo, que você tem 25 liderados na sua equipe e que cada liderado seu precisa cumprir no dia 6 horas trabalhadas. É claro que aqui vai converter em horas, e aí você pede ajuda de alguém da área de planejamento, ou se você souber fazer, enfim, converte em horas, mas aqui para a simulação, eu estou colocando o número inteiro para ficar mais fácil o seu entendimento. Entenda o racional que eu estou utilizando, e aí as adequações depois é só um detalhe, beleza? Então, 25 é a quantidade total de liderados nessa simulação que eu tenho na equipe, e 6 horas por dia é a quantidade de horas que cada um precisa me entregar. Então, a minha meta como líder no dia vai ser as 6 horas que cada um precisa entregar, vezes os 25 liderados que eu tenho na equipe. Então, nessa simulação, eu tenho aqui a quantidade de horas que eu preciso entregar no dia. E como que eu cheguei nessa quantidade de horas, Gustavo, que você como líder precisa ter no dia? Eu peguei a quantidade total de liderados que você tem na equipe, vezes a quantidade de horas que cada um deles precisa cumprir no dia. E a tua meta, né, o teu objetivo é cumprir um total de 150 horas, caso você tenha 25 liderados e a tua carga horária seja de 6 horas para cada liderado. Se não, você só vai adequar aqui a quantidade de liderados e a quantidade de horas que cada um precisa cumprir e você vai ter o total aqui que você precisa entregar, beleza? No sábado e no domingo, a quantidade de horas, eu estou considerando aqui para minha simulação que você vai ter 60% da sua galera logando no sábado e 40% no domingo. E aqui eu fiz uma simulação básica de alguns dias do mês, que você vai poder estender isso para todo o período do mês. Então, aqui desse lado, nós temos o ideal.
Aqui desse lado, nós temos o realizado, beleza? Vamos chamar aqui de real. Então, olha só, olha que louco isso daqui, trazendo agora para a tua dúvida, tá? Que é o que deve estar acontecendo na sua equipe. Então, acompanha comigo agora esse lado aqui do realizado, tá, Gustavo? No dia 1º aqui do mês, você conseguiu entregar os 25. O seu total de horas está totalmente em linha com o que você deveria entregar. Olha que show! Sensacional! Então, você tem uma diferença de horas de 0, ou seja, você nem ficou devendo horas para a empresa e nem teve liderados teus trabalhando horas a mais. E isso é legal, um cenário muito bacana, porque você não estressa as pessoas aí da sua equipe, cumpriram a carga horária, lindo, maravilha. Aí nós tivemos um segundo dia de trabalho aqui. Observe que você logou 23 pessoas das 25 que você deveria ter logado. Isso corresponde a 138 horas e não mais as 150 que você deveria ter como ideal ali no dia. E ficou devendo menos 12 horas. 12 horas corresponde a 2 liderados teus com uma carga horária de 6 horas. Então, aqui você já tem uma lição de casa. Você já está devendo horas para a empresa como líder e a tua equipe precisa saber disso. E aí, na sequência aqui da simulação, eu vou te explicar como você vai conduzir esse feedback. No dia seguinte, você teve uma falta ou uma pessoa de folga, entregando 6 horas a menos para a empresa, e no final de semana a coisa se agravou. Não que aconteça aí com você, tá? Imagina que não, né, Gustavo? Final de semana, principalmente emenda de feriado, é uma festa. O líder precisa saber muito como conduzir e garantir uma equipe altamente engajada para que você não sofra consequências graves em relação à escala de final de semana. E pergunta como eu sei disso, Gustavo. Mas vamos lá, olha só, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Se a gente está falando que no sábado você deveria logar 60% do seu quadro, você deveria ter 15 pessoas logadas e você teve 13. E no domingo, a gente está falando que você logaria 10 pessoas e você logou 7. Nesse caso, você ficou devendo um total de menos 30 horas. E no dia 6, que aí é uma segunda-feira, você teve uma pessoa a menos e no dia 7 você voltou aqui a ter a quantidade de pessoas que você deveria no dia. E assim você vai fazer para todo o mês, para você ter de fato a visualização clara de como é que está indo o seu saldo de horas dentro do mês. Se você está devendo ou não horas logadas para a empresa, e aí você possa tomar ações preventivas para que a empresa não te cobre sem que você tome uma ação antes, né? Então, isso é muito importante. Então, nessa simulação, olha só a quantidade de horas que você deveria estar dentro do mês, ou seja, 0 a 0, nem devedor, e nem com saldo a mais de horas, né? Até para você manter realmente uma equipe saudável e o financeiro da empresa também em linha. Então, olha só que doideira isso daqui. Você teve um acumulado no mês de menos 54 horas. Então, olha, acompanha isso aqui. Olha que cenário crítico esse. Você deveria ter um total nesta simulação de 900 horas acumuladas. Você teve um total de 846 horas, que correspondem a menos 54. Vamos até colocar em vermelhão isso aqui. Isso aqui de horas corresponde a 9 liderados a menos. Gustavo, olha como isso é crítico. 9 de 25 corresponde a 36% de pessoas a menos. Você estaria com esse índice de absenteísmo dentro da sua equipe. 36% de absenteísmo. Como é que você, como líder, explica uma coisa dessa para a empresa? Não tem explicação. Então, o que é importante você ter clareza? Eu vou agora tirar a tela compartilhada, que eu quero olhar bem direto aqui nos teus olhos. O que faz qualquer líder ter uma visibilidade muito positiva na empresa é, efetivamente, a entrega das metas primárias. E no seu caso, Gustavo, pelo que você colocou, horas logadas, é um indicador primário, sem dúvida alguma, deve estar atrelado ao contrato de prestação de serviços aí que a tua empresa tem
com esta outra empresa que vocês prestam serviços, representa a marca. Então, se você não garante as pessoas logadas, considerando que todas as demais metas são feitas a partir dessa quantidade de headcount ou de pessoas que você deveria ter logado dentro daquela carga horária contratada, isso vai fazer você ser visto de uma forma muito negativa. Então, vamos reverter esse cenário. E para isso, você precisa ter ações muito estratégicas, simples, objetivas e que vá direto ao ponto para resolver a causa raiz desse problema. E não há outra forma, Gustavo, de você garantir isso se não tendo uma equipe engajada, que realmente faça e aconteça com você. É uma equipe que precisa confiar nos seus direcionamentos, sentir segurança de que o líder que está ali à frente é um líder justo, é um líder que vai realmente correr junto com eles, mas que também vai tomar as ações com quem não esteja aderente àquilo que precisa estar aderente dentro da equipe. E se tem uma coisa que nós líderes somos, é ser observados o tempo todo. Então, a primeira ação que você deve tomar, além daquelas que eu comentei no início aqui do conteúdo, depois que você relacionar a quantidade de horas na linha do que eu te expliquei aqui nesse simulador, de todos os dias do mês, você vai chamar imediatamente, aproveita que a gente está finalizando o mês agora, e já faz isso alinhando com todos os integrantes da sua equipe, como é que vai ser a regra do jogo a partir do próximo mês. Quais serão os critérios que você vai utilizar por total meritocracia para que eles peçam ou não a folga, dependendo do que eles têm ali de mérito e se estão ou não aderentes aos critérios que você vai alinhar e estabelecer a partir do próximo mês. Então, com o simulador em mãos, você vai reuni-los e vai explicar exatamente esse racional que eu te expliquei aqui no vídeo. Se você precisar, assiste de novo para você ter clareza. E se tiver dúvidas, comenta aqui no vídeo, porque a tua dúvida, Gustavo, pode ajudar outros líderes também a se sentirem seguros de como conduzir essa ação. Simples, mas que vai ser matador. E eu te garanto que você vai notar uma equipe altamente engajada, as pessoas no início vão estranhar, porque afinal de contas é uma mudança de cultura, mas que precisa começar em algum momento. Caso contrário, você nunca vai se sentir confiante de falar não para a sua equipe, porque você não tem algo fundamentado, você não tem uma estrutura que possa te apoiar nesse direcionamento, nesse posicionamento que você precisa urgentemente direcionar a tua equipe. Então, tenha esse simulador pronto, você viu que ele é bem simples, não é nada além do que a quantidade de horas, o total de pessoas que você tem na equipe, quantas horas você como líder, que é o total de cada um dos seus liderados, né, somados, que você precisa garantir por dia, e esse simulador vai te mostrando ali no acumulado do mês qual é esse montante de horas que você precisa ter. Dia a dia, você vai mostrar para eles, olha, gente, por dia nós precisamos entregar X horas. Eu só vou liberar de folga, de banco de horas, sair mais cedo, entrar mais tarde, salvo exceções das exceções, aqueles casos realmente que não tenha como ser negociados, eu só vou liberar se. E aqui é uma sugestão, tá, Gustavo, que você pode avaliar se faz sentido aí para o teu contexto ou não. Mas eu, Nice, utilizava da seguinte argumentação. Eu falava, se um de vocês corresponde a X quantidade de horas, eu só vou liberar se você negociar com os teus colegas e trouxer para mim quantas pessoas somadas a quantidade de horas que elas vão cumprir a mais para suprir a tua ausência, aí sim a gente negocia a folga, a tua saída e etc. Se você não conversar com os teus colegas, considerando que nós somos uma equipe, e isso você estará falando para todos ali da equipe. Ah, mas eu não concordo, porque e se eu não conseguir? E se tiver pessoas que não vão querer fazer? Eles vão colocar zilhões de objeções. Então você vai falar, gente, a responsabilidade da entrega é nossa, não é só minha, não é só de vocês. Então eu não vou fazer o corre sozinho, eu preciso de cada um de vocês me ajudando para que a nossa equipe não tenha saldo devedor para a empresa. Então, eu, Gustavo, sou líder e represento a nossa equipe, mas cada um de vocês tem uma parcela de responsabilidade no cumprimento do total de horas que precisam ser entregues dentro do mês. O meu resultado, como eu mostrei para vocês, é a somatória da hora de vocês. Portanto, eu dependo totalmente de cada um aqui. E aí você finaliza de uma forma muito simples e direta, muito firme, dizendo que
para somar os 100% daquilo que vocês precisam entregar, você tem que garantir como líder os seus 50%, mas cada um deles ali tem que garantir os 50% do lado deles. Se essa conta não fecha, você não vai poder liberá-los. Simples assim. Não tenha receio, Gustavo, não tenha receio. Seja firme, seja corajoso, faça a simulação, monte o teu simulador do mês. É muito simples, mas que quando você leva o visual junto com o que você fala na sua equipe, gera um impacto muito maior. E é isso, você trabalhando de maneira fundamentada, transparente e alinhando cada um dos pontos, fazendo uma comunicação realmente muito assertiva, que vai trazer para eles a consciência que eles não têm. Porque se eu sou um liderado e eu falto, é só a minha falta. Eles não têm a consciência de que faltaram, por exemplo, mais 2 pessoas e que o teu resultado está super prejudicado. Mas está super prejudicado em quanto? Eles não têm essa visão e você, como líder, precisa dar essa clareza para eles. Porque é isso, essa transparência, essa comunicação, essa proximidade que vai fazer com que você consiga engajar a sua equipe e, consequentemente, bater metas mês após mês. E aí, sem dúvida alguma, Gustavo, os teus dias se tornarão muito mais leves, você vai ter uma visibilidade muito positiva dentro da empresa e, quem sabe, até se tornar uma referência como líder. Já pensou que coisa legal? E isso é muito possível de acontecer. Conta com a minha ajuda, eu espero que o conteúdo tenha te ajudado e, se faltou alguma coisa, comenta, não deixa de comentar, porque eu faço questão, se for necessário, de gravar um vídeo complementar. O meu objetivo aqui é realmente ajudar líderes como você a engajar equipes em 4 semanas para bater meta todo mês, porque eu sei o peso que a não entrega da meta tem nas nossas costas, e isso é possível mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Então, bora descomplicar, bora trabalhar com método. E o método nada mais é, de acordo com o meu conceito, eu quero deixar isso bem claro, é você criar um formato padronizado de trabalho que vai fazer com que as pessoas tenham clareza do que elas precisam fazer, do que é possível e do que não é possível ser feito por você como líder. Você não é super-homem, você não é super-mulher, e nem tudo está na sua alçada resolver. E, acima de tudo, deixar claro para cada um dos integrantes da sua equipe que a responsabilidade da entrega é compartilhada. Você é líder, você não tem a responsabilidade de fazer por eles. Cada um ali tem a sua responsabilidade e isso precisa ser garantido. Mas, para isso, eles precisam saber o que pode e o que não pode dentro da sua equipe. E se esse conteúdo fez sentido para você que está acompanhando, além do Gustavo, compartilha, marca outros líderes que também precisam de conteúdos como esse. Eu vejo você no próximo vídeo do Descomplicando a Gestão. Tchau, tchau!